Olá, meu nome é Iago. Eu vou apresentar a minha dissertação que está em desenvolvimento, que se chama, o tema dela é Análise do comportamento geotécnico de um rejeito de minério de ouro no estado crítico. Aí um breve sumário sobre o que eu vou tratar nessa apresentação. Então, basicamente, está sendo estudado um rejeito de minério de ouro à luz da mecânica do estado crítico para definir o comportamento dele nesse estado limite. E aí também determinando, o objetivo é também determinar a suscetibilidade desse material à liquefação, através principalmente aí de ensaios de compressão triaxial drenados e não drenados e adensamento iodométrico. Passando um pouco sobre a contextualização bibliográfica. Bom, o estado crítico seria o estado em que o solo continua a deformar-se a tensões e índices de vazios constantes. A gente vê na figura 1, a partir de 12%, em torno de 12% de deformação, a gente tem uma estabilização do estágio de tensão e da variação de poro-pressão. Se fosse um ensaio drenado, a gente teria uma estabilização da variação de volume e chega nesse estado limite, em que o solo, apesar dessa estabilidade nesses estágios de tensão, índice de vazios e volume, ele continua a deformar-se progressivamente. Então esse conceito, né, é definido um ponto crítico, em que seria esse ponto de início desse comportamento do material citado, em que projetado no espaço log de P' a gente teria projeção desse ponto crítico para a obtenção do que seria a nossa reta do estado crítico. A gente percebe na figura 3 que, na verdade, não se trata de uma reta, né? Se trata de uma curva que tende a assíntotas horizontais para elevados índices de vazios e baixos níveis de tensão e maiores declividades a maiores estados de tensão e, consequentemente, menores índices de vazios. Com essa variação aí também da linha de estado crítico, a depender da composição desse material. Então, é o que objetiva se estudar nesse trabalho. Qual a influência dessas condições in situ, dessas amostras que foram coletadas para o ensaio e a caracterização textural dessas amostras com os pontos críticos obtidos. Além disso, objetivos também obter a superfície de colapso através dos pontos de pico, desses pontos que atingiram o estado crítico, e zonear o que seria zonas susceptíveis ou não à liquefação a depender de um certo tipo de carregamento. Nesse mesmo conceito também a gente vai trabalhar com a linha de instabilidade para definir também pontos de pico através dos pontos dos corpos de prova que atingiram o estado crítico, para obtenção da linha de estabilidade e também zonear o que seria o diagrama PQ desse material em zonas susceptíveis ou não à liquefação a depender de um certo tipo de carregamento. A análise in situ ela é comumente utilizada através de ensaios CPTU, vai ser utilizada nesse trabalho também, para além da determinação do parâmetro de estado e de fragilidade não drenada, como também essas razões de resistência de pico e residual, para serem comparadas com os valores e as condições obtidas nos ensaios triaxiais e ter um agrupamento desses resultados de acordo com a condição in situ. Então, a metodologia desse trabalho passa pela alocação dessas amostras no reservatório, o tratamento dos ensaios de caracterização básica que já foi realizado, assim como o tratamento dos ensaios triaxiais especiais, né, e de adensamento e os ensaios de campo. Para no final, todos esses resultados e toda a nuvem de pontos que foi obtida para a linha do estado crítico, superfície de colapso e linha de estabilidade, serem comparados, né, a depender da composição textural do material e da condição in situ, né, de índice de vazio e estágio de tensão. Então, as atividades que estão sendo desenvolvidas, essa primeira etapa de consolidação e tratamento de dados, além da revisão bibliográfica e a compilação de resultados. A gente vê, eu vou passar para ilustrar no reservatório, através dos ensaios de caracterização básica, que o material tende a uma granulometria mais fina no sentido de montante, né, como é esperado pelo sentido de espigotamento e disposição desse material no reservatório. E ele é essencialmente siltoso, areno-siltoso, silto-arenoso. E esses são os pontos de coleta dessas amostras. Então espera-se obter uma relação com os ensaios de caracterização básica, os pontos onde foram feitos os ensaios CPTU, para poder comparar e entender o comportamento desse material frente ao estado crítico e obter parâmetros que caracterizem o estado limite desse rejeito. Então espera-se, né, a obtenção da linha de estado crítico, como eu disse, as características de contração e dilatação desse material, tanto pela linha de estado crítico, parâmetro de estado,
aí ensaio de campo e laboratório, e obtenção de parâmetros aí para subsídio de quanto a previsões de carga nesse material, qual seria o ponto, qual tipo de carregamento que levaria esse material a um estado limite, e qual seria a condição pré-cisalhamento, né, a condição in situ desse material, que levaria ele a ter uma linha do estado crítico mais ou menos inclinada, e qual a comparação dessa linha de estado crítico com as linhas de consolidação isotrópica unidimensional, através de conceitos da elasticidade. Então, o cronograma desse trabalho ele está nessa etapa aí, nós estamos nessa etapa de compilação e validação de resultados, né, principalmente dos ensaios de caracterização básica. Essas são as minhas referências bibliográficas preliminares. Muito obrigado.